Olá! Esta videoaula trata de semelhanças entre espécies químicas, átomos e íons, em termos de suas quantidades de subpartículas. Bom, vamos relembrar estes conceitos. O que são isótopos? São espécies que entre si têm o mesmo número de prótons. Isóbaros, espécies que têm o mesmo número de massa, que é representado pela letra A maiúscula. Isótonos são as espécies que têm o mesmo número de nêutrons e isoeletrônicos, a mesma quantidade de elétrons. Vamos a alguns exemplos. Veja estes 3 átomos de hidrogênio. Repare que eles têm o mesmo número atômico, que é a identidade do elemento químico, ou seja, átomos com o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico, que no caso do hidrogênio é igual a 1. Assim, todo e qualquer átomo com número atômico 1 é um átomo de hidrogênio. O isótopo de hidrogênio com número de massa 1, também conhecido como hidrogênio leve, tem um próton, nenhum nêutron e um elétron. O hidrogênio com número de massa 2, também conhecido como deutério, é um átomo que tem um próton, um nêutron e um elétron. E o hidrogênio 3, também conhecido como trício, trítio ou tritério, é um átomo de hidrogênio que tem um próton, 2 nêutrons e um elétron. Bem, estes são os 3 isótopos naturais do elemento químico hidrogênio. Mesmo símbolo, justamente por serem isótopos, justamente por serem átomos do mesmo elemento químico. Veja agora este exemplo de 2 átomos que são isóbaros entre si, o argônio 40 e o potássio 40. Mesmo número de massa, os torna isóbaros entre si. Aqui nós temos o fósforo 31 e o enxofre 32. Se fizermos 31 menos 15, nós encontramos o número de nêutrons do fósforo, que é igual a 16. Se fizermos 32 menos 16, encontramos o número de nêutrons do enxofre, que é 16. Mesmo número de nêutrons, o fósforo 31 é isótono do enxofre 32. Vamos ver aqui o cátion magnésio. Este 2+ é a indicação de que esta espécie já perdeu 2 elétrons. O magnésio, ele tem 12 prótons, ele teria, portanto, 12 elétrons, mas como perdeu 2, ele está agora com 10. E o átomo neutro de neônio, que tem 10 prótons, se é neutro, é porque ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Bem, mesma quantidade de elétrons torna o cátion magnésio e o átomo neutro de neônio isoeletrônicos entre si. Vamos ver agora um exemplo de exercício. As espécies químicas genéricas A e B são isóbaras entre si. Vamos encontrar seus números atômico e de massa e fazer as representações corretas e completas de seus símbolos. Bem, partindo desta informação que A e B são isóbaros entre si, os seus números de massa são iguais, o que me permite igualar 5x mais 4, que é o número de massa de A 6x mais 2, que é o número de massa de B. Resolvendo esta expressão, eu encontro o valor de x, que é 2. E substituindo 2 nestas expressões, destas representações, eu encontro que o A tem número de massa 5x mais 4, 5 vezes 2 mais 4, 14. Número atômico x mais 5, sendo x igual a 2, o número atômico de A é 7.
Fazendo o mesmo para o B, substituindo o valor 2 nesta expressão, 6 vezes 2 mais 12, eu encontro 14 e não poderia ser diferente, porque afinal A e B são isóbaros. X mais 4, 2 mais 4, 6. Bem, pesquisando na tabela periódica qual é o elemento químico que tem o número atômico igual a 7, eu encontro que é o elemento nitrogênio. Portanto, a representação correta e completa do elemento A é esta aqui. E o elemento B? Bom, na tabela periódica encontramos quem é o elemento que se identifica com o número atômico 6, e ele é o carbono. Portanto, o elemento B está aqui corretamente representado. Vamos a um segundo exemplo. Vamos considerar as seguintes informações sobre as espécies A, B e C. Primeira informação, A e B são isótopos entre si, e isto eu já sabia, veja aqui os números atômicos de A e B que são iguais. B e C são isóbaros entre si. Bem, se B e C são isóbaros e C tem número de massa 40, o número de massa de B é 40 também. A e C são isótonos entre si. O número de nêutrons de A é igual a 18. Portanto, o número de nêutrons de C é igual a 18 também. Este número 40 embute os nêutrons e os prótons. Então, quantos são os prótons que somados a 18 chegam em 40? 22. Então, isto significa que o elemento C tem 22 prótons, número atômico 22. Pesquisando na tabela periódica, o elemento de número atômico 20 é o cálcio, portanto, o elemento A, com número de massa 38 e número atômico 20, é o elemento cálcio. O elemento B tem número de massa 40 e número atômico 20, é o cálcio também, mesmo número atômico, mesmo elemento, mesmo símbolo. E o elemento C, que tem o número de massa 40 e o número atômico 22, é o titânio. Temos aqui, portanto, cálcio 38, cálcio 40 e titânio 40. Bem, eu espero ter ajudado com esta videoaula. Até a próxima.